e irmãs, a paz de Jesus e o amor de Maria se façam presente em nossos corações. Nesta reflexão que nós faremos hoje, nós vamos dar continuidade ao capítulo número 1, que é Oro Continuamente. Nós já vimos na última reflexão que São Padre Pio era um homem de oração, que a vida de oração era o centro do seu apostolado. Vimos também que sobre a importância dos pais na vida espiritual do seu filho, da sua filha, como faz diferença. E hoje nós vamos dar continuidade e nós vamos entrar em alguns pontos que nos mostram algumas particularidades da vida de oração de São Padre Pio, né? Então nós vamos iniciar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo caminhe conosco nesta reflexão. Nós vamos ver o que então? Que São Padre Pio, ele nos relata que ele mal iniciava o seu momento de oração, ele já entrava num recolhimento profundo da sua alma, né? Então, tão logo ele iniciava a sua oração, ele já se recolhia. Na carta, na epístola dele, de número 420, do nosso livro aqui é o número 1, ele diz assim para nós que mal ele entrava então, né, nas suas orações, o que acontecia com ele? Os sentidos ficam suspensos, se elevam, né? Com exceção do ouvido, que algumas vezes não fica suspenso. Geralmente, porém, esse sentido não me causa aborrecimento, e devo confessar que, ainda que se fizesse um enorme rumor à minha volta, nem por isso conseguiriam me incomodar nem um pouquinho. Olha que riqueza, né? Mal adentra na oração e já vem aquele recolhimento profundo, todos os sentidos dele se elevam e nada o incomoda. Muito, muito bom e um tanto diferente de nós, né? Porque nós somos prejudicados nos nossos momentos de oração, pelo nosso cansaço, pelo nosso desânimo, pelas nossas preocupações, horas pequenas, horas grandes, né? Pelo desejo de fazer outras coisas do que orar, né? Pelo desejo de descansar. Então, para nós é uma batalha muito grande e nós precisamos pedir essa graça de Deus, né? A graça do recolhimento, de ficar alheio a toda essa avalanche mesmo, né? De pensamentos e de situações que interferem aí na nossa vida de oração e no nosso momento de oração. Outra coisa que São Padre Pio relata é que o tempo de oração para ele passava muito rápido e que nunca era o suficiente para ele orar. Aí nós vamos ver na epístola dele, número 422, o que é que ele nos diz. Aqui no livro é número 2. A mim parece que o tempo passa rapidamente e nunca é suficiente para orar. E aí ele conta para nós que ele tem muito, assim, que ele tem muito gosto pelas leituras, porém ele lia pouquíssimo. Então, assim, logo que ele iniciava qualquer leitura, ele já entrava em ritmo de oração, ele já se recolhia profundamente. Então, ele acabava que fazer leituras ele fazia muito pouco mesmo.
Outra situação bem interessante, né, da vida de oração de São Padre Pio é que nem os sofrimentos físicos pelos quais ele passava, né, não interferiam e não prejudicavam a sua vida de oração, e o recolhimento. Quando ele relata que quando ele começava a orar, ele era invadido por uma chama de amor intensa. E aí nós vamos ver na epístola 461 do nosso livro, aqui é número 5. Olhem o que ele relata para o seu confessor, para o seu diretor espiritual. Que assim que ele iniciava a oração, ele era invadido por uma chama de amor muito intensa, e ele relata que esta chama de amor ela era delicada e muito doce. E era tão suave e deliciosa que o espírito experimenta uma tal complacência, uma satisfação tão grande, que se sacia de modo a não deixar de desejá-la. Então, o que ele experimentava ali, naquele momento de oração, aquela chama de amor intensa com a qual ele era agraciado, trazia uma satisfação tão grande para a alma dele que ele não conseguia deixar de desejar a vida de oração e o momento de oração. E aí ele coloca que era para ele extremamente maravilhoso, né, esse momento, e que ele acreditava que ele só chegaria a compreender o que era tudo aquilo que ele vivia quando ele estivesse na pátria celeste. E ele relata que a felicidade que a alma sente, ao invés de diminuir esse desejo, né, de vida de oração, aperfeiçoava mais ainda esse desejo de orar, né? Então, ele queria mesmo, ele desejava orar mais e mais. E outra coisa que ele conta aqui ainda nessa epístola, nessa carta dele, é que a alma, ela era enriquecida de tantos conhecimentos celestiais, mas que ao mesmo tempo ele não conseguia explicar aquilo tudo que ele sentia, né? E era como que se a alma dele se tornasse muda, né? Era tanta informação, assim, tanto conhecimento que era oportunizado para ele naqueles momentos, mas que ao mesmo tempo era assim indizível. Ele não conseguia explicar, ele não conseguia dizer assim da forma que era para ele não conseguia explicar aquilo para o seu diretor espiritual, ele não conseguia relatar. Na epístola 373, para nós aqui o número 6, o que é que ele nos conta? Que as manifestações e aparições que ele tinha, que eram sobrenaturais, elas diziam totalmente respeito a Deus e as suas perfeições e os seus atributos. Era tudo de Deus, né? Não era nada dele, ele apenas era agraciado com isso. E aí ele colocava aqui: não consigo de modo algum traduzi-las por escrito, apesar de que ele tinha elas assim muito presente, muito claramente na sua mente, mas ele não conseguia traduzi-las, nem por escrito, nem tentando dizer. Irmãos, e olha que interessante, mais uma peculiaridade, mais uma característica, né, uma curiosidade da vida de oração de São Padre Pio, que acontecia com ele. Na epístola 443 do nosso livro, é o número 4. Acontecia um fenômeno muito interessante com ele.
Ele acabava que ele se esquecia de rezar por aquelas pessoas que tinham se confiado a ele. E ao mesmo tempo ele era levado a rezar por pessoas que ele não conhecia, que ele nunca havia visto, ouvido falar e que ele nem imaginava que existisse. Nós vamos ver aqui. Ele relata assim: na oração acontece de me esquecer de rezar por quem me pede orações, não por todos, porém, ou por quem eu teria a intenção de orar. Então ele se esquecia de rezar por quem pedia as suas orações, ou também até por aqueles que ele teria a intenção de orar. Esforço-me antes de começar a rezar para recomendar, por exemplo, esta ou aquela pessoa. Então havia no início da oração aquele esforço de rezar por uma ou outra pessoa que ele se comprometia de rezar ou que tinha pedido as suas orações. E aí o que ele vai colocando para nós? Mas assim que entro em oração, meu Deus, faça em minha mente um vazio perfeito, e não resta mais nenhum vestígio do que, no entanto, me era tão caro. Então aí nesse momento ele já não dá conta, ele já não se lembra de mais nada daquilo do que ele ia colocar de intenção de oração. Outras vezes, ao contrário, estando em oração, sinto-me levado, olhem que bonito, a rezar por quem nunca tive a intenção de rezar. E o que é mais maravilhoso, ele acha maravilhoso ainda, às vezes por quem jamais conheci, nem vi, nem ouvi e nem se recomendou às minhas orações, ainda que fosse por meio de outros. E cedo ou tarde, o Senhor sempre atende a essas orações. É muito bonito, é muito bonito. E para nós hoje, já vai dando aí o nosso tempo, né? Nós vamos pedir a intercessão de São Padre Pio por nós, pela nossa vida de oração, para que a vida de oração seja o centro da nossa vida, para que nós possamos descobrir na oração aquilo que São Padre Pio descobriu, esse amor ardente de Deus, né? Esse amor ardente que ele experimentava e que fazia com que São Padre Pio desejasse mais e mais ardentemente essa vida de oração. Vamos pedir a graça do recolhimento, né? De experimentar esse recolhimento que São Padre Pio experimentava, que nós possamos experimentar também, no momento em que nós estamos em oração. A graça de que venha sobre nós esta bênção do nosso Padre Pio, né? Do nosso mestre espiritual, desse nosso baluarte, que nós possamos ir nos moldando como São Padre Pio na nossa vida de oração. E nós queremos pedir nesta hora: São Padre Pio, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.